Hoje, nós não estamos em nenhuma série, mas por 2 domingos nós vamos conversar sobre algumas coisas que eu tenho notado já há algum tempo invadir a comunidade viva sorrateiramente. Sabe aquelas cenas de uma nuvem de gás entrando na sala, coisas assim? É mais ou menos isso. Sorrateiramente tem coisas entrando. E não é nada espiritual, não. É plenamente nós. Nós estamos trazendo algumas coisas. E nós estamos sendo negligentes muitas vezes e não notando o que a nossa cultura brasileira, americana, porque somos americanos, do continente americano, ocidental, pós-moderna, tem feito conosco. E muitas vezes, como um sapo dentro de uma panela que a temperatura está lentamente aumentando, nós estamos simplesmente aconchegados e bem acomodados, e estamos indo com a onda e a temperatura está aumentando e nós não estamos notando. Talvez você esteja já se preparando para, o Winston vai falar sobre algum aspecto cultural que está pegando na mídia e tal. Não vou falar nada disso. Nada. Já está sendo falado, para que eu vou falar? E quem está falando já está falando besteira, para que a minha besteira vai aumentar a besteira que já está sendo falada? Não adianta nada. Então, eu gostaria de primeiramente conversar com vocês e trazer notoriedade para as realidades culturais que vivemos hoje. Nós, como brasileiros, vivemos em nossas famílias. Eu não estou pensando aqui de uma forma ampla, cidade de Manaus, estado do Amazonas, Brasil. Não. Eu estou pensando na minha família e na sua família. Coisa pequena, porque a realidade é que eu, Winston, não mudo a cidade de Manaus, Amazonas, ou Brasil, ou mundo, se eu não começar em casa, pequenininho, só eu, minha esposa e meus filhos. Ou só você e seus amigos, se você não é casado ou casada, você e seus familiares. Se não começar aí, não vai mudar nada. Os movimentos de transformação cultural, de reengenharia social, começam bem pequenininhos. Às vezes começam em universidades, com algum filósofo que inventa alguma coisa bombástica e começa a contaminar ou a disseminar as suas descobertas filosóficas com outros grupinhos acadêmicos, e esse grupo acadêmico cresce mais ainda e vai para outras universidades. Daqui a pouco o mundo todo está naquela mesma vibe daquele filósofo. A realidade é que hoje vivemos nas nossas casas uma realidade cultural pós-moderna. Talvez isso seja novidade para você. Então vamos explicar um pouquinho. A realidade cultural pós-moderna começa com a desconstrução das utopias. Você sabe o que é uma utopia? O cristianismo é uma delas. Comunismo é outra. Socialismo, que é uma versão de pensamento econômico-político, também é outra. E todos os ismos têm enfrentado uma grande dificuldade na nossa era por causa da desconstrução e uma certa desconfiança a todos os ismos ou filosofias de vida. Porque enquanto nos idos de 1950, talvez antes disso, ali 30, existia uma certa certeza daquilo que as coisas eram, porque as coisas eram bem exatas, cartesianas, preto no branco. Depois da Segunda Grande Guerra, quando todas as promessas de prosperidade, vida e paz foram desconstruídas pela morte de muitos, e isso foi seguido pela guerra do Vietnã, a guerra da Coreia e tudo mais, e tudo isso, por mais que não nos afetasse diretamente, porque brasileiros não entraram nessas outras guerras, mas desconstruiu no mundo a crença de que as verdades eram absolutas. Porque na prática, as utopias não se tornaram reais. A Alemanha era cristã no momento em que ela tentou dominar o mundo e matar os judeus. Os Estados Unidos era cristão no momento em que ele fazia a segregação racial no sul dos Estados Unidos, com igrejas para brancos e igrejas para negros. Pastores não permitiam em suas igrejas os negros sujos. O bebedouro não podia ser utilizado na mesma escola
por cristãos brancos e cristãos negros. A África do Sul do apartheid, amplamente cristã. Como crer nessa utopia do cristianismo que segrega e mata? Nós vivemos na idade pós-moderna, em que as utopias foram de tal forma desconstruídas que hoje não se crê nas utopias simplesmente por elas serem dominantes. Em nenhuma delas. Hoje em dia, um comunista roxo é piada. Porque até mesmo o marxismo foi completamente desmascarado pela realidade das ditaduras do proletariado. Outro aspecto dessa nossa cultura é a diversidade, a pluralidade e a tolerância. Antigamente todos éramos iguais, não é verdade? Literalmente. Nós éramos todos brancos, todos de olhos azuis, todos loiros. Ou pelo menos achávamos que éramos. Ou, em outros ambientes, nós éramos todos morenos brasileiros, né? Aquele cor de jambo, linda, bronzeados. Hoje, depois de limpar os nossos olhos com a realidade, os colírios que usamos hoje existenciais são muito mais avançados, nós conseguimos ver que nós não somos iguais, nem mesmo perante a lei. Existem alguns que são mais iguais que os outros. Existe uma grande diversidade não só de etnias e raças, mas de compreensão filosófica da vida. E o Estado, por ser laico, não admite mais a pressão de uma igreja ou uma filosofia que domine todo o Estado e determine qual vai ser a verdade do Estado, do país. Portanto, convivemos com transexuais, homossexuais, heterossexuais, assexuais e toda a gama de amplitude de cores, e são mais do que cinza, de todas as cores de gênero. Temos todas as etnias numa mesma sopa cultural. Religiões, nós temos o cristianismo envolvido com o candomblé num sincretismo louco, inclusive com evangélicos fazendo mandingas para se libertar ou atrair o amor, ou dinheiro. Diversidade, pluralidade e tolerância exacerbada, contanto que não mexa no meu. Somos chamados a tolerar o intolerável muitas vezes. Tolerar do aborto ao estupro coletivo, ou do infanticídio, se isso for cultural de alguma etnia. Mas somos chamados pela cultura pós-moderna a tolerar, mas ao intolerável, ser intolerante. Essa é a cultura em que vivemos. Além disso, a liberdade de consciência e de expressão é o princípio norteador da nossa cultura, inclusive de nossas crianças. É difícil ver pais virando para crianças hoje em dia e dizendo: fique calado porque você está falando com um adulto, e adulto que fala, a criança escuta. Antigamente se falava assim, hoje em dia a criança tem o direito de se expressar. Nem que seja no meio do supermercado, esperneando, chutando para todo lado, e o pai só calmamente olhando. Acabou. E aí o pai compra o que a criança queria quando começou a se expressar. Não estou concordando com isso, eu estou dizendo esse é o aspecto cultural. Existe a liberdade de expressão, as pessoas falam as asneiras mais loucas nas redes sociais. E existe a liberdade de expressão, por mais que exista também o dever de se expressar sem afetar outros. Essa é a nossa cultura. Isso tudo também foi afetado pela relatividade, eu não vou entrar nisso, quem sabe disso é o Maguinho. A relatividade é a incerteza. Lembra da relatividade geral de Albert Einstein? Em que, na verdade, nós não sabemos e tudo depende do ponto de vista em que você está olhando, a velocidade depende, mas não só ela. A sua perspectiva é uma perspectiva da verdade. Então você tem uma perspectiva, eu tenho outra. Tudo é relativo. Além disso, o princípio de incerteza de Heisenberg também afirma que você, quando observa alguma coisa, você altera aquela coisa. Então você não sabe nem o que você está tocando. E sabe o que aconteceu com a nossa cultura? Nós não sabemos o que somos e não sabemos para onde vamos. Como que nós vamos ensinar alguém se nós não sabemos?
A grande coisa que aconteceu na nossa cultura hoje, que aconteceu no passado, mas que nos afeta hoje, é que nós vivemos numa grande incerteza de onde estamos e para onde vamos. E quando não sabemos, a gente não faz nada. A gente fica parado, esperando que alguma coisa aconteça que pelo menos dê uma luz. Litro de luz talvez ajude. Talvez seja por isso que nós educamos como educamos hoje, com um grande medo. Porque se nós errarmos, talvez destruamos a vida de nossos filhos. Uma palavra errada pode traumatizar para o resto da vida. Uma atitude errada pode desconstruir toda uma adolescência. Onde é que desce do bonde? Porque parece não haver mais nenhuma âncora. Nós estamos perdidos. O que é certo? O que é verdadeiro? Se todos têm a verdade e ninguém está certo, onde eu piso? Antigamente era mais fácil, porque antigamente, provavelmente na geração dos nossos avós, as utopias e os textos sagrados eram inquestionáveis, não existia crítica. A Bíblia era recitada como um texto sagrado, inerrante, e era a lei, e você simplesmente seguia sem questionar. Hoje você cita a palavra de Deus, e a primeira pergunta é: quem me diz que isso é a palavra de Deus? Quem escreveu? Que cultura ele tinha? Por que ele escreveu isso? E todas essas perguntas são completamente viáveis e importantes. Mas antigamente era mais simples. Deus disse, eu cumpro. Você já ouviu isso em algum lugar? Hoje não funciona mais, infelizmente, mas não funciona. Na ampla cultura, Deus disse, eu cumpro, não funciona, porque a primeira pergunta é: Deus disse mesmo? Ou será que foi o discípulo de não sei quem que disse que Deus disse? Antigamente, nós estávamos certos de que a nossa cultura era superior às outras. Em todos os lugares do mundo, desde o Zulu até o Tupi, passando pelos Estados Unidos, os brancos protestantes americanos, indo para os aborígenes na Austrália, todos tinham certeza de que a cultura deles era o centro do universo, e fomos expostos a tantas culturas agora, que não temos certeza de que nossa cultura está correta, muito pelo contrário, somos tão expostos que temos certeza absoluta de que estamos errados, seja pelo telefone que usamos, ou pela linguagem que não. Antigamente, as escolhas eram norteadas pelo contexto. Nós escolhíamos porque era o certo, de acordo com a nossa família. Nós escolhíamos porque era o ético, de acordo com a nossa profissão. Nós fazíamos algo porque aquilo era o esperado pelo nosso gênero. Um exemplo. Há um certo tempo atrás, se sabia claramente como um homem devia se portar. Eu não estou dizendo que isso é certo. Eu estou atestando simplesmente... desenvolvendo como a cultura era e como é. Antigamente, nós sabíamos exatamente como o homem se portava. Ou pelo menos como era esperado. E quando algum homem se portava de maneira diferente, esquisito. Aí quando ele era de outra etnia ou de outro país, tá explicado, ele é de outro lugar, tá bom. Ele não sabe como nós operamos. Mas quando era igual a nós, era tipo, ele vai quebrar o nosso sistema. Agora o nosso sistema está todo quebrado, sabe por quê? Nós temos homens que trabalham de 8 às 18. Nós temos outros homens que a mulher trabalha e o homem fica em casa e trata das crianças. Isso está errado de acordo com a cultura de 1930. A mulher ficava em casa, o homem ia para fora. De novo, não estou dizendo que isso está certo. Antes nós sabíamos, hoje nós temos incerteza. A dúvida e a incerteza têm influenciado a forma como criamos as nossas crianças. Existe uma autora, e se você quiser anotar o nome dela, uma autora do Manhattan Institute, já escreveu 4 livros a respeito de educação, principalmente de crianças. E a crítica maior da Kay é que criamos crianças como se fossem adultos e transformamos crianças em adultos infantilizados, porque não aprendem a tomar as suas próprias decisões e a arcar com as suas consequências.
Então ela escreve 4 livros a respeito disso, de como a nossa cultura, na incerteza e dando esses direitos todos de expressão e de desenvolvimento e tudo mais, e com o grande afã de não tocar no substrato pesquisado. Naquela amostra, a criancinha que está na sua casa. Não, se eu tocar vai alterar, então é melhor não tocar. Por causa de tudo isso, de acordo com Kay Hymowitz, nós estamos criando homens e mulheres debilitados para o convívio humano. Porque são homens e mulheres que não sabem ser seres humanos, porque não aprenderam com outros seres humanos como humanos vivem. E olha que eu ainda nem falei sobre o que Deus acha disso. Kay Hymowitz não é uma escritora cristã. É simplesmente uma jornalista que está olhando para a realidade cultural do mundo. Eu gostaria de propor que aqui na Comunidade Viva nós começássemos um experimento. Um experimento filosófico, cultural, psicológico, educacional. E eu precisarei de todos vocês, casados ou não, com filhos ou não, de todos vocês, para que tenhamos sucesso nesse experimento. O experimento que eu gostaria de propor a vocês é que aqui nós passássemos a moldar crianças e adolescentes. Então você diga, isso é indigno, Winston. Você está tirando o direito de eles serem eles mesmos. Eles têm direito de ser eles mesmos, sempre terão. Mas se nós não ensinarmos seres humanos a serem seres humanos, eles serão outro tipo de animal. Porque somos animais, criados à imagem e semelhança de Deus. Olha o que diz Deuteronômio 6. E antes de você ficar de cabelo em pé pelos mandamentos, leis e juízos, olhe os princípios. Eu tenho plena consciência que nós hoje vivemos na dispensação da graça. Para os crentes isso aí já basta, tá? Para aqueles que nasceram em igreja e que estão criticando tudo, não, lei. Não, nós vivemos na dispensação da graça, eu tenho plena ciência disso. É pela graça e misericórdia de Deus que somos salvos, nem um pingo de lei. Não há nada que façamos para que Deus nos ame mais. Não há nada que possamos fazer para que Ele nos ame menos. Nós somos salvos pelo sacrifício de Jesus Cristo e somente isso. Mas notem os princípios que estão dentro dessa concha. Deuteronômio 6. Olha o que diz. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos, os juízos que mandou o Senhor vosso Deus, para se vos ensinar. Eu escolhi a tradução mais antiga, Almeida corrigida e revisada, de forma proposital. Normalmente nós usamos traduções mais modernas aqui na Comunidade Viva. Se você não sabe o que é tradução, a Bíblia não foi escrita em português. Não. Nós não temos nem os originais da Bíblia. Nunca tivemos. Ninguém conhece os originais da Bíblia. Nós temos cópias de cópias de cópias das cópias. Mas nós temos mais cópias do que os melhores escritos antigos da filosofia. Então, é algo embasado. Mas esses escritos estão escritos em hebraico, aramaico e, no caso do Novo Testamento, em grego e aramaico, um pedacinho. Mas o texto que nós estamos lendo, ele, em algum original que foi perdido há milhares de anos, foi escrito em hebraico. Depois traduzido para a Septuaginta, para o grego,
depois traduzido para a língua inglesa e a língua portuguesa e para o latim, por isso que temos a Vulgata e tudo mais, dessa Septuaginta. E aí agora estão tentando, agora não, há anos atrás, 50 anos atrás, começaram a traduzir diretamente do hebraico. Então o texto que nós temos aqui é um texto de português diretamente traduzido do hebraico. Eu falo isso porque às vezes a gente passa batido e acha que esse texto simplesmente brotou na nossa frente. Não. Voltemos ao texto. E os juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para se vos ensinar, para que os fizesseis na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que os teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te sucedas e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e a delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da porta da tua casa, nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Vamos voltar para o início? Vocês conseguem notar o caráter geracional da passagem de cultura de um para outro? Em vários momentos, não só neste texto, mas em vários momentos em que Deus fala a um profeta, ou Deus fala a um rei, é dito para ti, para teus filhos e para os filhos dos teus filhos. Vocês que são ratos de Bíblia, vocês lembram disso? No Antigo Testamento, é quase que uma ladainha, que tudo que acontecia para você, para o seu filho e para o filho dos seus filhos. E quando era questão mais grave de pacto e aliança, era tipo até a 5ª e 6ª geração. Porque no pensamento judaico, as coisas não acontecem individualmente ou numa só geração, mas tudo que acontece numa geração afeta todas as outras gerações posteriores. E hoje nós vivemos de tal forma cegos que acreditamos que o que acontece em uma geração não afeta as outras. Portanto, nós pais e mães precisamos estar muito espertos para as nossas decisões. Porque as nossas decisões afetarão as nossas gerações. Eu não estou falando nada sobre prosperidade ou não prosperidade, ou sobre maldição ou bênção. Não. Assim, por favor, sai da sua casquinha evangélica por um momento. Sai dela. Larga isso. Para de tentar manipular Deus. De que se eu fizer certinho, Deus vai me abençoar até a 5ª e 6ª geração. Glória a Deus, eu espero que Ele abençoe mesmo. Mas não é porque você fez certinho não, sabe por quê? Você fazer certo afeta o seu filho. Você fazer errado afeta também o seu filho. E não só o seu filho, mas aqueles outros bacurizinhos e bacuriazinhas que estão perto dele. Porque eles olham para um homem digno, até que se prove o contrário, e veem esse homem como herói, e como pai de família e firme, e como esse homem sai de casa e abandona tudo, todo o construto de um homem que é o meu lugar seguro, o meu pai, aquele que vai me acolher e tudo mais, é destruído, não somente para aquele garoto e para aquela garota que estão lá, mas para os amiguinhos que estão do lado também. Se você viveu destruição na sua família, eu sinto muito e meu coração pesa por você. Se você foi parte ativa da destruição desse lar, meu coração também pesa. Mas sabe o que é mais maravilhoso na palavra de Deus? É a realidade de que somos nova criatura em Cristo Jesus e somos restaurados e reconciliados e refeitos. E podemos ter nova vida. Portanto, aqui não é uma palavra de condenação, você me entende? Você consegue me entender? Balance sua cabeça se você entende. Se não entende, balance do outro jeito, de não.
Não é uma palavra de condenação. O que ficou no passado aconteceu no passado, morreu no passado, e vamos para frente fazer novo, novidade de vida. Mas não podemos fechar nossos olhos para a realidade de que as nossas escolhas como adultos, sejamos casados ou não, pais ou não, afetam as próximas gerações. Todas as nossas atitudes. Você é professor? Você afeta as próximas gerações com um poder que nem mesmo você sabe que tem. As suas palavras, as suas atitudes, os seus toques, os seus incentivos, você afeta diretamente as novas gerações. Você é babysitter, adolescente? Acha que você só está passando tempo com a criança? Não. Você tem naqueles momentos a oportunidade de moldar uma vida ainda informe. Porque isso são crianças. São massas informes sendo moldadas por pressões de todos os lados. Aí nós precisamos escolher se vamos ser moldadores ou negligentes. Simples assim. Alguns atores hollywoodianos e também brasileiros, não globais, né? Hollywood é de lá, Globo é daqui, né? Talvez esteja da Record também agora, né? Que a Record está comprando todo mundo. Glória a Deus, é evangélica. Minha Nossa Senhora. Se aquilo é evangélico, imagine como está o inferno. Depois corta isso da gravação, não precisa estar na gravação isso não. Alguns atores têm saído com a seguinte novidade, né? É um filósofo, na verdade, que falou isso há 30 anos atrás e agora está começando a dar frutos. A novidade é a seguinte: eu não vou influenciar meu filho. Eu vou deixar que ele desabroche no que ele quer. Eu não vou influenciar meu filho na profissão. Legal, né? Isso aí já se faz há muito tempo, se tenta não fazer, né? Aqui eu pastor, meu pai era pastor, meu avô era missionário, daí a gente tenta não moldar e acaba dando... se lasca tentando não moldar. Eu tenho certeza que o meu pai tentou de tudo para não ser pastor. Eu também tentei. Aqui estou eu. E eu não sou nem pastor da Universal para ter um jatinho. Ah, pensou, Breno? Ia ser bom demais, cara. A gente podia ir para Angra hoje mesmo, cara. Ah, pensou? Então para nossa fazenda. Edita isso também. Mas vamos lá, acho que é o Espírito Santo que está falando, né? Ou moldar a sexualidade. Não, o meu filho menino vai escolher o que quer ser. Ele vai escolher. Em algum momento da vida ele vai escolher. Se ele quer ser homem, se quer ser mulher, ou melhor, deixa eu falar assim. Se quer ser hétero, masculino, hétero, feminino, trans, e em algum momento vai escolher. Nem mesmo a teoria de gênero ou a filosofia de gênero fala isso. Isso é loucura. Até mesmo os que defendem a ideologia de gênero não defendem que crianças vão escolher o que querem. Não é assim que funciona. A ideologia de gênero diz que certas pessoas nascem de um jeito e nascem de outro. Ninguém escolhe nada. Então, se nasce, beleza, já nasceu. O que é que eu vou fazer como pai? Eu vou influenciar. Vou. Mas você pode fazer ele se sentir muito mal. A escola, o mundo, os amigos, os inimigos, todo mundo pode fazer a gente se sentir mal. Você sabia disso? O mundo todo pode. O mundo todo aperta de todos os lados, faz parte. Talvez seja por isso que Kay Imowitz esteja certa em dizer que estamos criando crianças como se fossem adultos e tornando-as em adultos como se fossem crianças, porque nós não colocamos pressões naturais sobre elas, e aí quando as pressões naturais chegam na idade adulta, sabe o que acontece? A gente paga R$300 a hora para um psicólogo. Eu pago também. Já que meu pai botou pressão pra caramba em mim. Nada contra psicólogos, minha esposa será uma.
Por favor, continuem a não botar pressão, vai ter muito mercado para minha esposa. E aí talvez o trabalho que você não faça, outro venha ter que fazer. Nós, como adultos, somos responsáveis por moldar as próximas gerações onde quer que estejamos. Qualquer capacidade que tenhamos, porque é assim que se molda a cultura. Se você for lá, em Dominguinhos, em Bararuá, ou numa tribo indígena, ou até mesmo no outro lado do mundo, em qualquer lugar que a mentalidade ainda seja pré-moderna, antes dos sistemas educacionais, sabe o que acontece para que as gerações futuras sejam treinadas? Pessoas sentam no chão, à luz de um lampião, que não é do litro de luz, é daqueles de querosene mesmo, quando tem querosene, se não é alguma outra coisa. E os mais antigos contam histórias, metanarrativas que explicam o mundo. É assim que acontece. Uns dizem que o mundo foi criado porque uma grande baleia foi morta e dali, dos restos dessa baleia, o mundo foi saindo. Outros que acreditam que um Deus caiu e foi morto por outros, e desse Deus, um Deus benevolente, criou toda a humanidade. Sabe qual é a nossa metanarrativa? E metanarrativa, sim, mito. E mito não quer dizer mentira, quer dizer uma forma de contar algo muito importante para a nossa cultura, que nos dá base e fundamento para o que somos e o que fazemos. A nossa metanarrativa de criação é que Deus criou os céus e a terra. Ponto. E depois, que Deus criou o homem à imagem e semelhança. Isso dá dignidade ao homem. Como que se passa isso para as crianças? Não é no Viva Aqui Demais. Não é. Porque o Viva Aqui Demais, na melhor das hipóteses, pode contar essa historinha, mas como é uma metanarrativa, como é um mito, esse mito não é para você ser simplesmente ensinado e repetido e dizer, não, eu não vou estudar a evolução, porque a evolução é mentira, eu vou estudar o criacionismo, porque o criacionismo é a verdade. Meu amigo, você ainda está querendo ficar discutindo? Não. As metanarrativas são etiologias, histórias contadas para nós embasarmos o fundamento da nossa cultura. E elas são verdadeiras, mas são contadas numa linguagem pré-histórica. Aí você quer ver a criação do mundo em Gênesis e recitá-la como se estivesse na Veja, ou na Times, ou na crônica de alguma coisa hoje? Impossível, você não lê nenhum outro escrito antigo como se fosse moderno. Pare de ler o Gênesis como ele tivesse sido escrito hoje. Ele não foi escrito hoje, ele foi escrito há milênios atrás. Então leia como se tivesse sido há milênios atrás. E aí talvez você me pergunte, você não crê que Deus então criou os céus e a terra? Creio. Você não crê que Deus criou o homem do barro? Creio. Então o que você está dizendo? Exatamente isso que eu disse. Simples assim. Mas eu não leio Gênesis como se ele estivesse hoje na crítica. Eu não posso fazer isso. Mas eu posso, eu pai, eu tio, eu amigo, eu posso sentar com crianças e adolescentes e viver com a consciência de que eu fui criado à imagem e semelhança de Deus e passar para essas crianças e adolescentes a todo momento que ela também foi criada à imagem e semelhança de Deus e por isso tem dignidade, tem valor. E tantos outros conceitos que nós passamos. Uma geração afeta a outra geração, mas não somente isso. Você notou quando se ensina na cultura do povo de Israel? Em que momento é ensinado? Você lembra? Vamos se lembrar. Ali no verso 7. E delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Isso não é exaustivo, tá? Eu acho que o que o autor está tentando dizer é toda hora. Não há momento. Você vai moldar as crianças e adolescentes, você vai moldar a cultura a
todo momento. Não é algo que você faz, é algo que você é. Sempre. Seja no teatro ou seja fora dele. Seja no Facebook ou seja na vida real. Seja nos encontros quando você vai pegar as crianças na escola ou quando está esperando o filho no jogo de basquete. Em todos os momentos, você vai passar os conceitos da cultura. Mas, Winston, o temor a Deus tem alguma coisa a ver com cultura? Tem tudo a ver. Todo povo tem uma consciência sobre Deus. É parte da definição de etnia. Até o povo ateu tem uma definição de Deus. Deus não existe. E assim se passa isso às gerações futuras. Agora, se cremos que Deus é o único Senhor, que é um Deus amoroso, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que se fez homem e morreu por nós para que a humanidade fosse salva pelo seu sacrifício. E hoje vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo-a pela fé no Filho de Deus. Se essa é a realidade da minha vida, eu vou passar isso para as próximas gerações em todos os momentos. Quando eu estiver sentado comendo no McDonald's. Sim, o McDonald's não é contrário à cultura cristã. Talvez você tenha que comer menos lá e mais com o Lar Batista e com o Nascer. Mas é só uma sugestão. Mas funciona comer lá às vezes. Está comendo lá com seus filhos, é momento de se passar algo, porque sempre é. Se você estiver tomando banho de piscina, é momento de fazer. Se estiver fazendo churrasco, é momento de fazer. Jogando bola com os filhos, é momento de fazer. Sabe o que é mais ridículo? Eu estive lendo um rabino, essa semana, para me preparar para a palestra de hoje, e ele dizendo que uma das coisas mais ridículas do mundo é quando um pai ensina para um filho que ele não deve xingar. E aí, quando ele vai para um jogo, no caso dele era um jogo de futebol americano, mas no caso nosso, um jogo de futebol, soccer, quando o pai vai jogar, ele xinga todo mundo. É um dos maiores desatinos culturais que existem, a inconsistência. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Nunca funcionou na face da terra. Só funciona o que você faz e diz. E mais, se você tem filhos, você verá que muitas vezes coisas que você nunca disse são pegas meio que por osmose e aparecem como que por reflexo seu e você fica com ódio mortal, porque quem foi que ensinou isso para esse menino? Eu, por exemplo, sou um cara muito estressado. Pode não parecer no domingo aqui, mas eu sou extremamente estressado. Assim, estressado à enésima potência. Tomo remédio para isso, inclusive. É verdade, tomo mesmo. Quando eu olho para o Benjamin e eu vejo o estresse dele 2 anos, eu digo, quem foi que ensinou esse bacuri isso? Joe. Agora, eu nunca disse para ele, seja estressado. Seja. Não, nunca disse seja estressado. Nunca. Nunca disse isso. Ele pegou. E às vezes o ar fica denso. Porque os nossos filhos pegam coisas indecorosas que você nem sabe que está soltando por aí. Que tal ter mais consciência? Porque Provérbios diz sim que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria ou do conhecimento. E os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Eu sei que é a Bíblia que está dizendo, e talvez você não dê muito crédito a ela. Eu até entendo você. Do jeito que os pregadores estão hoje, nem eu acreditaria na Bíblia. Me perdoe pelo que os meus colegas fazem. Eu espero hoje não estar fazendo isso. Mas tome a Bíblia por um segundo. Não como a palavra que está na boca daqueles pregadores estelionatários. Não. Por um segundo. Vislumbre que talvez ela seja a palavra de Deus. Talvez, tá? Por favor, só talvez. Só coloque aquela incerteza, lembra da nossa cultura? De talvez, pode ser que. E aí,
ouça, talvez esse Deus que talvez exista, porque a gente também não pode ter certeza disso, né? E talvez ele tenha dito que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E que loucos são aqueles que ignoram a instrução. E se ele tiver certo, e se ele existir, e se a palavra de Deus for realmente a palavra de Deus, nós estamos enterrando a nossa cultura, cantando todos os domingos aqui, batendo palmas para Deus e tudo mais, e os nossos filhos estão indo para o Sheol. E nós não estamos nem sentindo, porque estamos ignorando o temor a Deus, porque dizemos, mesmo que não verbalmente, mas por atitude, dizemos que vamos deixar os nossos filhos escolherem. Não dá. Você já conversou com um judeu? Algum de vocês tem amigos judeus? Eu tenho o prazer de ter vários amigos judeus. Algum de vocês tem algum amigo muçulmano? Eu tenho alguns conhecidos muçulmanos. Eu infelizmente não consegui entrar mais com uma amizade. Você já ouviu algum judeu dizer assim: não, mais tarde meu filho decide se quer ser judeu ou não? Já? Não? Alguém? Porque isso não é uma possibilidade. Aquela criança, a concepção judaica do nascimento da criança é que a criança nasce. E aqui eu não estou sendo judaizante não, tá? Nada de ritual, quebrar taça, beber leite, não, nada disso, não é isso que eu estou falando. Estou olhando para a cultura judaica, que foi de onde veio Provérbios, tá? É de onde veio. Por isso que eu estou olhando para o judaísmo. Sabe como é que ele crê? Quando a criança é concebida, cresce, por causa de salmos, que Deus molda aquela criança com as suas próprias mãos. Eu estou aqui usando linguagem antropomórfica, tá? Linguagem figurada. Que Deus com as próprias mãos molda aquela criança e forma aquela criança naquilo que vai ser, e Deus a conhece no ventre da sua mãe. Quando aquela criança nasce, o que é pré-concebido na mente de um pai judeu é que aquela criança nasce na aliança. É justamente por isso que nos primeiros dias de nascido, aquela criança passa pelo ritual da circuncisão, como marca de que aquela criança é filha da aliança, ou filho da aliança, que somente os homens podem ser circuncidados, pelo menos na cultura judaica. E a partir dali, aquela criança é judia. Não tem esse negócio de, não, vamos orar para que um dia, pela graça de Deus, Deus venha tocar o coração dessa criança. Não. A criança nasce, e ela nasce judia, ela vai permanecer judia, ela vai viver como judeu, e ela vai continuar vivendo como povo de Deus. Sim. Ah, mas e os judeus seculares? Os judeus seculares não vivem isso. Beleza? Respondi? Legal. É assim que os judeus vivem. Aí vamos para a nossa cultura cristã. A criança nasce, bonitinha, chora, tudo bem, o Apgar vai para lá, quase 10, tudo bonito, tudo perfeito. Aí, com 2 meses, a criança é trazida para a igreja, a gente apresenta a criança para Deus, meio que Rei Leão, né? Está aqui, Deus. Deus, está aqui, ó. Como se Deus não já conhecesse. Está aqui. Estou sendo irônico e sarcástico de propósito. Está aqui, Deus. Aí depois disso a gente passa a orar. Senhor, que quando vier o conhecimento para essa criança, que ela possa aceitar Jesus Cristo e conhecer Deus. Beleza. Tudo isso pode até ser. Mas imagine outra possibilidade. Você, marido, e você, mulher. Vocês planejam ter um filho. Vocês têm plena consciência de que, por bênção de Deus, vocês podem ter filhos e vocês escolhem ter. Então, vocês, então, têm um momento sublime de intimidade e concebem um filho. Aquele filho é concebido em amor porque você é fiel ao seu marido, você é fiel à sua esposa, e você diz, nós vamos construir algo firme e constante aqui. E nós vamos caminhar com essa criança.
A criança nasce com festa. Primeiro filho, uau, é choro para todo lado. E desde o primeiro momento, você tem a consciência de que aquela criança é filho da aliança que Deus fez com a humanidade, em Adão, em Noé, em Abraão depois com o povo de Israel em Moisés e com Cristo. Aquela criança nasce num lar onde o nome de Deus é invocado, onde há o temor do Senhor. E desde o primeiro dia até o último dia da sua vida, você vai viver isso com aquela criança. A promessa não é promessa em Provérbios. Quando se diz em Provérbios que ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele, é um provérbio, é um adágio popular judaico, mas que tem muita sabedoria. Porque até hoje eu estou tentando me livrar de coisas que eu fui ensinado pelo meu pai e que sem querer ele me passou. E eu não consigo tirar nem com a ajuda de terapeuta. Imagina tirar a consciência do temor de Deus de mim. Tentaram há um tempo atrás. E eu vou terminar com isso. Há alguns meses atrás, eu estava em terapia com uma terapeuta maravilhosa. Muito boa. E uma das coisas que no meio da terapia se ficou bem claro é que eu era muito tenso, estressado. Eu não precisava ter pago tanto para descobrir isso, mas foi uma boa descoberta. E aí vamos para a solução, né? A gente está lá pagando para a solução. Vamos para a solução, ainda mais homens como eu, nós queremos solução, não basta só diagnosticar, dá a solução, dá um remédio. Mas sabe qual é o remédio, Winston? Enquanto você viver assim, não vai dar. Sabe, sessão de 50 minutos, tentando captar a mensagem. Enquanto estiver assim, não vai dar. Eu, tá bom, estou tentando. E a coisa ia, e cada semana ia, e cada semana continuava, e a conversa ia, e sempre pro papo de Winston, enquanto for assim, não vai dar. Finalmente, a terapeuta teve coragem de dizer o que ela queria me dizer. Porque terapeuta não gosta de dizer na lata, né? Gosta de que a gente capte. E eu sou tão burro que eu não captei. Talvez seja hereditário também assim, não vinha. Ela falou certa vez assim, Winston, é o seguinte: enquanto você for tão apegado às suas convicções, você vai ter grande dificuldade de se adaptar ao mundo ao redor. Eu disse a ela, muito obrigado. Eu terei grande dificuldade em me adaptar ao mundo ao redor. Porque as minhas convicções não são negociáveis. Nosso relacionamento terapêutico terminou 2 sessões depois disso. Porque eu não tenho como abrir mão de certas convicções que eu tenho sobre Deus e sobre ética. Sabe por quê? Porque desde pequenininho eu tive a graça e a misericórdia de Deus de ouvir de meu papai e de minha mamãe conceitos claros e objetivos do que era certo e do que era errado, de quem Deus era e de que não era Deus. Eu acredito que nós podemos ter sucesso no nosso experimento se nós decidirmos ser influentes na moldagem da cultura de crianças e adolescentes como comunidade. Como somos? Vocês lembram que nós cantamos e oramos no meio dessa reunião com a nova música que os adolescentes nos instruíram, nos ensinaram? Fora do templo e da religião. Para mim é o trecho mais marcante. Fora disso, eu vou continuar andando. Eu vou continuar falando. Eu vou continuar exalando
o que Cristo é. Fora desse teatro. E aqui vale tanto o conotativo quanto o denotativo. Isso aqui é um teatro. Não só o local. Dominicalmente, nós fazemos um teatro. Eu não estou dizendo que isso é ruim, não. O teatro se faz. Não é? É. Ou você sai cantando de mão levantada pela rua? Faz, a Simara? De vez em quando, né? A Simara faz mesmo. Mas eu só levanto a mão aqui, eu não levanto a mão no banheiro. Eu estou cantando lá no chuveiro, eu estou cantando, eu não levanto a mão. E não é porque eu estou querendo influenciar outros ou mostrar para outros que eu estou levantando a mão. Não, não. É porque faz parte do que nós vivemos aqui no domingo. É algo específico para cá. Como a música do YouTube que você ouviu hoje. No show, se algum dia vier para Manaus, eu vou pular, pintar e bordar. O único show que eu vou na minha vida vai ser o do YouTube. Mas quando eu estou ouvindo o YouTube no carro, eu só ouço. Mas eu amo o YouTube do mesmo jeito. Eu acho que nós precisamos começar a fazer o seguinte como cristãos. Deixar de ter o cristianismo como uma religião. Porque não é. Você acha que o judeu é judeu porque ele é religioso? Não. Ele é judeu. E se tentar tirar o judaísmo dele, mesmo com campo de concentração, com câmara de gás, com o que for, ele continua judeu. Os primeiros cristãos tentaram tirar o cristianismo deles por coliseu, por assassinatos coletivos, e eles não conseguiam tirar. Sabe por quê? Porque o cristianismo não era uma religião. Não é. Agora é, mas não era. Agora, o que transformamos o cristianismo numa religião? Não. É muito mais que isso. É uma forma de vida que passa por tudo que somos, passa pelo que comemos, como tratamos o nosso corpo, como tratamos o nosso cônjuge, como influenciamos a sociedade, como nos dedicamos ao governo, como criticamos o governo e fazemos diferença nele, como invadimos a educação, como invadimos tantos lugares. A pergunta básica sempre é: quem é o seu Senhor? Essa é a pergunta básica sempre. A resposta a essa pergunta influenciará todas as gerações após você e na sua família. Todas. Se Jesus Cristo é seu Senhor, Ele não é o Senhor no domingo de manhã de 10 a meio-dia. Ele é o seu Senhor a todo momento. Ele é o Senhor de não só 10% da sua vida ou do seu dinheiro, mas Ele é o Senhor de 100%. E você não dá 100% na igreja, eu espero que não. Se você der, conversa comigo depois, que tem outros lugares para você aplicar. Na sua família, talvez, seja um bom lugar. Ele é o Senhor das suas férias e do seu trabalho. Ele é o Senhor do seu conhecimento e da sua ignorância. Ele é o Senhor do seu casamento. Ele é o Senhor da sua vida solo, da sua carreira solo. Ele é o Senhor da sua sexualidade, seja ela a cor que for. Ele é o Senhor da sua sexualidade. Ele é Senhor. E o que você faz com o que você é, debaixo do senhorio de Cristo, isso é o temor do Senhor. Eu gostaria que nós orássemos e fizéssemos dessa música que aprendemos, cantado talvez a meia voz, para que saibamos exatamente o que estamos cantando. Que seja a nossa oração de compromisso a esse experimento que faremos. Sabe qual é o experimento? Eu vou deixar bem mais claro. Viver o senhorio de Cristo em nossas vidas 24 horas por dia, 7 dias por semana, até que Cristo volte, ou que nós morramos. Simples assim. Você não vai levantar sua mão, você não vai levantar do seu lugar. Eu não preciso saber. Eu só preciso saber da minha decisão e da decisão da minha esposa. Só. Mais nada. Mas você pode decidir isso. Dizer: Senhor, as rédeas estão nas tuas mãos e eu viverei fielmente para isso.
eu viverei o teu senhorio na minha vida, sobre o meu casamento, sobre a minha solteirice, sobre o que eu conheço e desconheço, sobre tudo. Que essa seja a nossa oração. Quero levar-te a todo lugar comigo, e que pelos outros tu sejas conhecido. Eu de ti não me envergonho, tu és meu Deus. Quero levar tua voz por todo o caminho, e do teu amor falar a desconhecidos. Ao lugar onde trabalho, para a escola e onde ando, te quero levar. Fora do templo e da religião, por todo o povo e toda a região, entre as pessoas que hoje vão, sem rumo fixo, sem direção, entre as ruas da minha cidade, e onde há tanta necessidade, por toda parte te levarei, pois não há paredes que te possam esconder. Sejas comigo em minhas conversas com meus amigos. Quero que tu sejas centro de atenção. Quero que sejas ponto de referência e caminhar consciente de tua presença. Ao fazer um comentário nas pequenas decisões, tu deves estar fora do tempo e da religião, por todo o povo e toda a região, entre as pessoas que hoje vão, sem rumo fixo, sem direção, entre as ruas da minha cidade, e onde há tanta necessidade, por toda parte te levarei, pois não há paredes que te possam esconder. Fora do templo e da religião, por todo o povo e toda a região, entre as pessoas que hoje vão, sem rumo fixo, sem direção, entre as ruas da minha cidade, e onde há tanta necessidade, por toda parte te levarei, pois não há paredes que te possam esconder. Você continua essa oração comigo? Pai, eu tenho certeza que mais uma vez tu ouviste as nossas orações, as nossas palavras e os nossos desejos aqui. Até mesmo as asneiras talvez que eu tenha falado essa manhã, tu também ouviste, Pai. Pai, nós estamos desejosos de ter uma comunhão tal contigo, que o que acabamos de cantar
seja real. Senhor, eu te peço, como pastor de muitos aqui, que tu sejas Senhor sobre os casamentos, as alianças e pactos que fizemos há tempos atrás. Que continuemos não a batalhar por um casamento falido, mas que investamos na aliança que fizemos contigo e com o nosso cônjuge. Pai, aqueles de nós que somos solteiros, que tu nos derrames sobre nós a tua presença de tal forma, que derrames sobre eles solteiros de tal forma a tua presença, que eles venham mesmo desejosos de terem pessoas ao lado deles, a saber que a tua graça nos basta e que tu és nosso Senhor em todas as nossas decisões. Senhor, eu te peço por aqueles de nós que somos pais e mães, que tu tenhas misericórdia de nós. E que coloques em nosso coração o desejo de conhecer mais a Ti, para que possamos passar às próximas gerações o relacionamento que temos contigo. E portanto, Senhor, que nossas famílias não sejam famílias religiosas, cristãs, mas que sejam famílias que temem ao Senhor. Famílias que seguem a Jesus Cristo, unidas, coesas. Senhor, eu te agradeço pelas nossas crianças, aquelas que são de nossas famílias e aquelas que tu tens nos dado o privilégio de criar. Eu te agradeço pelos adolescentes que temos. Eu te agradeço por eles, Pai, porque tu tens nos dado a oportunidade de ser inspirados pela vida deles. Eu te peço que tu os acompanhes e que eles vejam dia após dia a tua mão sobre eles, e que eles possam ser embaixadores teus onde quer que eles estiverem, e que eles vivam vidas dignas, vidas firmes, com as decisões que eles tomarem ao teu lado. Nós fazemos todos esses pedidos, Pai, porque somos totalmente dependentes da tua graça e da tua misericórdia. E é por isso que oramos, em nome de Jesus. Amém.